Sejam bem-vindos a mais uma live do Movimento Gestão Salvar Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para você ter um negócio de sucesso, aumentando seus lucros com ações que estão totalmente sob seu controle. E o melhor, sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. Tudo bom com vocês? E qual é o episódio de hoje? Hoje o assunto é o que você pode fazer agora, né, nesse momento, para melhorar a sua estratégia de negócio. É isso, Raquel? Isso aí, isso aí. Gente, a maioria de vocês já devem ter ouvido falar em missão, visão e valores, eu acredito, né? Então, quando a gente vai abrir... Quando a gente vai abrir um negócio, quando a gente começa a estudar para abrir um negócio, é normal a gente, logo de cara, alguém falar para a gente, você precisa definir sua missão, sua visão, seus valores, é importante você ter isso, e a gente fica assim, um pouco perdido, ou faz aquilo, mas faz só como proforma, ou faz só para constar, né? Eu vou escrever aqui uma coisinha e tudo bem, vai... E não é por isso que a gente faz isso, né? Não é só para constar, não é só para ter na parede lá um quadro bonito, escrito uma missão, uma visão, os valores, que a gente deve fazer isso, né? A missão, a visão e os valores, elas vão ajudar a gente em toda a estratégia do nosso negócio. Então, a gente precisa parar um tempo ali para se dedicar e pensar com carinho em cada um desses temas, do que efetivamente é a nossa missão enquanto negócio, qual é a nossa visão de negócio e quais são os valores do nosso negócio. Porque isso vai embasar todas as nossas ações, vai embasar tudo que a gente vai fazer a partir dali enquanto dono de negócio, enquanto um negócio operando no mercado, né? Muitas vezes, né, Raquel, o empreendedor, né, a pessoa dona do negócio, né, se vê às vezes numa encruzilhada, né, uma indecisão ao longo do seu tempo, né, do seu negócio mesmo. E aí, às vezes, como isso facilita para você tomar a decisão, qual caminho efetivamente seguir, né? Porque é importante você ter um norte, né? E são esses 3 pontos que fazem você ter um norte, né? Com certeza. E aí, então, vamos começar começando, né? Vamos começar começando, porque hoje é segunda-feira, vamos começar começando. Vamos falar sobre a missão, gente. A gente falou um pouquinho na semana passada sobre visão, a gente pincelou sobre a importância de visão, mas a gente não falou como é que você faz a sua visão. Então, vamos começar antes, falando da nossa missão enquanto negócio, né? O que vem a ser a missão de uma empresa, gente? Para quem não sabe, né? A missão do negócio é a razão de existir. Por que aquele negócio existe, por que eu resolvi botar esse negócio no mundo. É quase como um filho, né? Um negócio para a gente é quase como um filho. Então, a missão é a razão de existir. É o propósito, né? Por que você está no mundo? Que problema você resolve, né? Isso que é importante, você saber para que você existe enquanto negócio. Isso vai, como eu falei, vai nortear toda a sua estratégia. Então, a gente resolveu colocar o tema da live, o que você pode fazer hoje, porque a gente sabe que tem muitos microempreendedores, pequenos empreendedores, donos de pequenos negócios, que não se dedicaram a fazer essa atividade ainda, e isso vai fazer uma diferença no seu resultado lá na frente, quando você definir isso. Então, a nossa proposta hoje é que você pegue um papel e uma caneta aí. Então, já pega um papel e uma caneta, para lembrar, a gente está ao vivo no Facebook e no Instagram simultaneamente. Pega um papel e uma caneta, começa a anotar o que a gente vai falar. A gente vai falar algumas perguntas poderosas aqui para poder te guiar a você definir a sua visão, a sua missão e seus valores. E compartilha essa live aqui, gente, com quem vocês acham que possa se beneficiar, com aquele seu amigo que tem um negócio, com aquele seu amigo que quer abrir um negócio, aquele que está passando por dificuldade nesse momento. Então, já aproveita e compartilha. Comenta aqui pra gente se você tiver dúvida, quais são as suas dúvidas, se vocês têm sugestão, se você já tem a missão, a visão e os valores de vocês definidos, coloca aí nos comentários para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder contribuir um pouco e trocar um pouco com vocês a respeito disso. Então, como eu tinha falado, a missão é o propósito, né? É a razão de existir da empresa. Eu tomei a liberdade, eu vou dar uma lida aqui porque eu não gravei, mas a gente tomou a liberdade de pegar 3 exemplos de missão, para que vocês tenham noção do que seria esse texto da missão. Então, por exemplo, o Google, a missão do Google é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Gente, eu achei fantástica essa missão. Eu achei muito incrível, porque é uma coisa que está disponível na internet, tá? Vocês, inclusive, podem pesquisar missão de grandes empresas. Se tem alguma empresa que você
admira, que você queira tomar como referência, ou até uma empresa que você não goste, vai buscar qual é a missão, qual é a visão dessas empresas. Geralmente as grandes empresas têm isso público e disponível na internet, para que você possa tomar como referência do que você quer ou do que você não quer, para você poder se inspirar. Então, é um exercício bem bacana. Aí você vê, né, Raquel, por exemplo, no Google, né? Eu não vivo sem Google, né? Todas as minhas pesquisas eu faço no Google. Então, assim, é o problema que ele me resolve. Então, por isso é o propósito da empresa, né? Qual é o problema que ele está resolvendo para o cliente? Exatamente isso, organizar informações. Eu que faço as minhas pesquisas de viagem e tal, tudo no Google, é perfeito, é exatamente isso, é o problema que ele me resolve. Quem vive sem Google hoje, né, Mary? A minha filha tem 6 anos e ela já fala, mãe, vê no Google, mãe, pega no Google. Então, assim, e aí é incrível quando você pensa na missão dessa empresa, que é o Google, que ele fala que é organizar as informações do mundo todo. Então, quer dizer, ele organiza as informações do mundo todo, ele está cumprindo a missão dele, porque, gente, você faz uma busca, você bota lá, missão de negócios, ele vai trazer, muito provavelmente, os resultados que você quer. Nunca aconteceu de eu buscar uma coisa no Google e vir de cara, logo no primeiro resultado, uma coisa que não tivesse nada a ver. Nunca aconteceu, pelo menos comigo nunca aconteceu. Sempre Sim. Os primeiros resultados, eles têm conexão. Pode não ser o que eu queria, porque eu estava pensando em outra coisa, mas ele tem total conexão com aquilo que eu estava buscando. Então, a Google ela está cumprindo a missão dela, né? E torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Então, quer dizer, o senso de utilidade, que aí conecta um pouco com valores, e a parte de tornar acessível, né? Então, através da internet. Esse é um exemplo de missão. Peguei um outro exemplo de missão da Nestlé. A missão da Nestlé é oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutricional, que contribuam para uma alimentação equilibrada, gerando sempre oportunidades de negócio para a empresa e valor compartilhado com a sociedade brasileira. A missão da Nestlé já é bem mais extensa, né? Bem mais densa. Você tem que cortá-la em várias partes para você conseguir entender tudo que ela está falando. Então, primeira lição que a gente tira aí da comparação da missão da Google e da Nestlé é: não existe uma regra. A missão tem que ser uma frase curta, tem que ser uma frase longa, tem que ser... tem que falar propriamente do cliente, né, que ele se aplica, porque, por exemplo, ali ele está deixando claro que é para o consumidor brasileiro, né? Mas você poderia deixar mais genérico, igual o Google, que falou de uma forma mais ampla e não propriamente de um ramo de clientes, né? Sim, isso vai muito também, a Nestlé, ela entende que ela quer ficar no âmbito nacional, ela não quer extrapolar e fazer parte do mundo como missão. Isso não quer dizer que ela não possa exportar, até porque tem produtos da Nestlé fora do Brasil, mas a missão dela é estar dentro do mercado nacional brasileiro como líder em qualidade e valor nutricional. Então, é o posicionamento em que ela se coloca. Então, a missão ela também vem com essa característica de te ajudar no seu posicionamento. E aí é legal falar sobre isso, porque a gente estava conversando com uma outra colega, que ela é especialista em crochê, e aí as clientes dela ficam reclamando que o crochê não é valorizado, o artesanato não é valorizado, e que as pessoas querem pagar muito pouco, mas em contrapartida também de que forma essas mulheres artesãs se posicionam no mercado, porque o artesanato, ele em geral, ele já é uma profissão que as pessoas têm dificuldade em se posicionar, né, de maneira mais refinada, vamos dizer assim. E tem artesanatos lindíssimos, né? Tem artesanatos que o trabalho que aquilo dá, gente, é feito à mão, uma delicadeza, que aquilo deveria custar uma fortuna, e às vezes porque a pessoa que produz aquilo não sabe se posicionar, não sabe qual é a sua missão, não tem uma visão de negócio clara e uma missão bem definida, não sabe se posicionar e acaba se perdendo. Aí, às vezes, usa um material de baixa qualidade, quer vender um produto de baixa qualidade para um cliente que exige alta qualidade, ou uma técnica que é super delicada, super refinada, com um material de baixa qualidade, tentando vender para alguém que nem tem cultura o suficiente para entender o valor daquilo. Então, a missão ela vai ajudar a gente a colocar isso tudo numa balança e deixar o mais equilibrado possível.
Porque você, por exemplo, nesse caso, né, Aí, Raquel, você está falando tem do a crochê. gente separou mais uma missão da Fiat. A missão da Fiat é desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Então, percebe, né? A missão é o que a pessoa quer ser, é o que eu quero ser de grandioso. O que a minha empresa quer ser de grandiosa? O que ela... Não precisa ser nada extraordinário, necessariamente, né? Mas o que a minha empresa... qual o propósito da minha empresa? Mary caiu, ela já volta aqui no Instagram. No Face ela ainda tá. Então, a gente separou algumas perguntas poderosas aqui para vocês anotarem. Então, agora é a hora de você pegar o papel e caneta e anotar. 4 perguntas que a gente separou para você definir a sua missão de negócio. Então, se você não tem uma missão no seu negócio, qual é a missão do seu negócio? Se você não tem isso claro e definido, é hora agora de você pegar o papel e anotar para tentar responder essas perguntas, para sair aí com o seu texto de missão, pelo menos iniciado, né? É normal que numa primeira vez que a gente faça esse exercício de missão, não saia do jeito que a gente pensou e que aquilo melhore um pouquinho dali a algum tempo. Mas a missão, ela tem uma característica que depois que você entende que aquilo ali, que você sente, percebe, que aquilo ali representa a tua missão de negócio, dificilmente você vai mudar, né? É natural que a missão seja uma coisa mais perene, uma coisa mais duradoura. Por ser um propósito, né, Raquel? Tende a ser mais linear, né? Sem muita mudança. Ela é pouco influenciada pelos requisitos da própria sociedade, do mercado de trabalho, enfim. O que eu acho legal na missão falar é que, assim, às vezes a pessoa faz um texto de missão e aí ela, depois de um tempo, ela muda um pouco aquele texto. Aí, mas a minha missão do negócio mudou? Não, a sua missão do negócio não mudou. Você só está encontrando palavras melhores que representam melhor aquilo que você quer dizer, aquilo que você sente, aquilo que é o propósito do teu negócio. Então, tá tudo bem se você definir uma missão agora e daqui a um tempo você perceber que aquele texto ele pode ser melhor, que tem algumas palavras que podem ser mudadas, que vão representar melhor qual é a missão do teu negócio. Então, vamos lá. Primeira pergunta poderosa. Para que ou por que a minha organização existe? Que dor ou aspiração o meu negócio resolve? Então, a primeira pergunta que você vai se fazer quando você vai definir a sua missão é: para que a minha organização existe? Por que eu tenho um negócio, por exemplo, eu dei o exemplo das artesãs. Por que eu tenho um negócio de artesanato? Para que eu faço isso? Qual é o meu propósito? Gente, ganhar dinheiro é muito bom e necessário. Quem sou eu para dizer que a gente não precisa ganhar dinheiro? Sim, precisamos e gostamos de ganhar dinheiro. E não é demérito nenhum a gente gostar de ganhar dinheiro, porque também tem um pouco dessa coisa. Às vezes a gente fica com vergonha de dizer: eu gosto de ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais, eu quero ter sucesso financeiro mesmo, né? Não só o sucesso do prestígio. Não tem nenhum problema, desde que a gente faça, né, aquilo de maneira ética, de maneira correta, né? Tá tudo bem. Mas a missão, o propósito de uma empresa não pode ser única e exclusivamente ganhar dinheiro, gente. Porque senão você ganha... Imagina, se meu único propósito for ganhar dinheiro, eu começo com um gás danado, porque hoje eu não tenho dinheiro. Então eu vou começar a tentar ganhar dinheiro. Eu vou fazer de tudo para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Daqui a pouco eu vou chegar num patamar que o dinheiro ele não vai ser mais tão relevante, porque eu vou ter tanto. Tem uma correlação legal que o Érico Rocha faz, que é como se dinheiro fosse oxigênio, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa de dinheiro como se fosse oxigênio para respirar. Depois que você já tem uma quantidade suficiente de oxigênio para sobreviver e se manter bem, aquilo perde o valor que ele tinha quando nos faltava esse dinheiro, quando nos faltava esse oxigênio. Então, a missão não pode ser só o dinheiro, gente. Então, o que está por trás? É o amor por exemplo, no artesanato, é o amor que eu tenho por ver o quanto aquela minha peça de decoração deixa o ambiente daquela pessoa que comprou o meu produto
o ambiente agradável, como a pessoa fica feliz, como uma pessoa separa um momento especial para usar aquela peça. Eu só uso em momentos que eu recebo pessoas muito queridas, tem uma relação afetiva. É você buscar qual é o propósito mesmo, por que a sua organização existe. E aí não é só dinheiro. E um outro ponto legal da gente falar é qual a dor ou a aspiração que o meu negócio resolve. Pensar também no lado do cliente. Primeiro a gente pensa, é aquela coisa emocional nossa, né? A respeito do que o nosso negócio traz de sentimento bom e que nos inspira a trabalhar com aquilo. E qual é a dor ou a aspiração que o meu negócio resolve? Tem um problema que as pessoas têm e que eu tenho a solução e que eu posso ajudá-las a resolver? Isso pode compor a minha missão. Ou, não um problema, mas eu consigo ajudar você a melhorar aquilo que você já tem de bom, que a gente chama de aspiração, né? A pessoa, ela deseja, por exemplo, eu sou vidrada na Disney, o que a Mary tem de apaixonada por Paris, eu tenho pela Disney. Aí, então tem pessoas brasileiros que moram nos Estados Unidos e ficam mostrando os parques da Disney e falam sobre a comida e mostram tudo. Eu adoro seguir eles. Então, é um desejo meu ir para lá várias vezes. Eu já consegui, como se fala? Realizar o sonho de ir para lá uma vez, mas eu quero ir mais outras vezes. Eu quero ir lá para sempre. Eu sempre quero ir para lá. E aí, essas pessoas que trabalham com isso, elas estão trabalhando com uma aspiração dos clientes dela. Quer dizer, as pessoas sonham em ir para a Disney, em viajar, em viver a magia, e a missão delas é fazer com que isso se realize, que se concretize da melhor forma possível. E aí você pode até ir mais de uma vez, né? Mas aí cada vez ele vai te proporcionar uma coisa diferente, né, Raquel? Uma experiência diferente. Exatamente. Inclusive porque quanto mais você tem contato com o seu cliente, mais você conhece o seu cliente. E aí mais clara fica a sua própria missão, né? Quanto mais você conhece o seu cliente, mais claro, vai clareando mais ainda qual é a sua missão de negócio. Então, você entende a aspiração dele, né? Você entende a aspiração dele. Ou a dor, né? Então, exato. Ou a dor. Ou a dor que ele tenha. Então, essa foi a primeira pergunta, que na verdade eram duas, mas faz parte da primeira pergunta. A segunda pergunta para você definir a sua missão é o que ela se propõe a fazer? O que o seu negócio se propõe a fazer? Que impacto que você quer promover? Então, qual é o impacto que você quer causar, né? Desculpa. Além de saber qual é a dor ou a aspiração que o seu negócio resolve, por que a sua organização existe, qual o impacto que ela quer promover. Então, tem empresas que têm uma missão muito forte a respeito de sustentabilidade, a respeito do meio ambiente. A Google mesmo, né? O impacto que ela quer causar tornar a informação acessível. Isso é um impacto mundial, né? Ela quer causar um impacto mundial. Ela quer tornar a informação organizada e acessível para todo mundo. Então, é nesse sentido a parte do impacto que o seu negócio promove e o que ela se propõe a fazer. A terceira pergunta para você definir a sua missão é: qual o papel da minha organização no mercado e na sociedade? Aí aqui a gente começa a funilar um pouco, porque até então a gente estava no mundo da imaginação assim mais grandioso, mais extraordinário. Aqui eu começo a me colocar, eu quero atuar mundialmente, eu quero atuar nacionalmente. Então, qual é o papel da minha organização no mercado em que eu estou inserido, né? Se eu sou do mercado de artesanato, se eu sou do mercado de bebidas, se eu sou do mercado de negócios. Diga. Quer falar, Mary? Não. Não, eu tinha falado, mas eu acho que está com um delay forte hoje. Ah, tá. Desculpa, não ouvi. Então, mas quer complementar agora? Não, pode ir. Porque está dando muita diferença hoje. Ah, tá. Tá bom, se quiser me acompanha lá pelo Face, que acho que é melhor. E aí, qual é o papel da minha organização no mercado e na sociedade? Então, você vai olhar para o seu nicho de mercado, você vai olhar
o mercado que você quer atuar, o mercado nacional, o mercado internacional. Então, qual é o papel da minha organização? Como eu me diferencio, eu me aproximo dos meus concorrentes em relação à minha missão de negócio? E a última pergunta relacionada à missão é como você quer que a sua empresa seja lembrada. Então, isso também é uma outra pergunta poderosa para a gente poder, para nos ajudar a criar um texto que vai representar a nossa missão de negócio. Então, como é que eu quero que a minha empresa seja lembrada? Eu quero que ela seja lembrada como referência, eu quero que ela seja lembrada como a melhor empresa em atendimento, eu quero que ela seja lembrada como a empresa pioneira em determinada coisa. Então, percebe como são coisas totalmente diferentes e vão te levar para caminhos diferentes. Então, se a sua missão é ser pioneiro, você provavelmente tem que ser... E aí o interessante, né, que formando essa frase, né, são perguntinhas que formam uma frase. Se você for respondendo, no final você vai ter exatamente um panorama, né, do que você precisa escrever como frase para entender qual é a sua missão, para definir, né, qual é a sua missão. Sim. E aí, como é que você quer ser lembrado? Então, dependendo, se você quer ser pioneiro, né, como eu estava falando, se você quer ser pioneiro no seu negócio, você tem que ser uma pessoa que gosta de correr mais riscos, você tem que ter no seu negócio ações em que você é o primeiro a fazer no seu mercado, porque a sua missão é ser pioneiro em determinada coisa. Então, todas as suas ações, tudo que você faz ali no seu negócio, tem que te levar, tem que te remeter à sua missão de negócio. Então, percebe a importância? Então, quando a gente não tem uma missão de negócio clara, quando a gente não tem uma missão de negócio definida, isso nos atrapalha. Eu deixo de existir por causa disso, Raquel? Eu não vou crescer? O meu negócio está fadado ao prejuízo, à falência? Não necessariamente, mas isso vai te atrapalhar. É uma coisa tão simples, é uma coisa que você precisa perder um tempo, investir um tempo em se dedicar a construir a sua missão de negócio para que você possa, para que as coisas sejam mais fáceis. Isso vai te ajudar em todas as suas ações. Então, vale o tempo que você tirar ali para você pensar e matutar um pouquinho a respeito de qual que é a sua missão enquanto negócio. Né? Quer complementar, Mary, a parte da missão? E aí, né, na verdade, você atende até os seus clientes conforme você designou na sua missão, né? O cliente se vê percebido naquela atuação que você designou na missão. Sim. É interessante, você, por exemplo, você pode colocar em vários lugares, né? Por exemplo, quem tem um restaurante pode colocar até no próprio menu, né? Colocar ali embaixo que aquilo faz com que o cliente veja o quanto é a importância dele para você. Exato. E aí, qual que é o próximo item, né? A gente falou da missão, então a gente está falando de estratégia, da importância da gente ter uma missão, visão e valores, pelo menos, bem definidos no nosso negócio, para que a gente possa começar hoje a melhorar e a potencializar as nossas estratégias de negócio. Isso tem que estar totalmente no nosso dia a dia. Então, primeiro a gente falou da missão, e aí agora a gente vai falar da visão, gente. O que seria a visão do negócio? A gente pincelou isso semana passada. Se você não viu a live, fica de olho, porque a gente está sempre pincelando, mas tenta assistir ao vivo, porque é bacana a gente trocar, vocês falarem das dúvidas de vocês aqui para a gente, tem uma troca bacana. Então, a visão do negócio é o que você quer que o negócio se torne, né? E aí, a gente pode definir a visão de negócio para, em geral, 5 anos, né? Antigamente, definia-se a visão de negócio para 10 anos, era uma coisa mais longa, antigamente as coisas não mudavam tão rápido, mas hoje em dia a gente sugere que você defina uma visão de negócios aí no máximo 5 anos. E aí você vai melhorando essa visão e redefinindo essa visão conforme o tempo vai passando. Então, o que vem ser a visão do negócio? É o que você deseja para o seu negócio, então, dali a 5 anos. Então, se você não tem nenhuma visão de negócio hoje definida, você resolveu que queria abrir uma loja, uma padaria, e aí você abriu a padaria, começou a contratar um padeiro, contratou uma pessoa para fazer o caixa, um atendente lá do balcão da padaria e botou a padaria para rodar. Não pensou muito nessa estrutura estratégica do negócio, e aí resolveu que agora você quer construir a sua missão e a sua visão. Então,
é hora de você pensar, o que eu quero que essa padaria se torne? Daqui a 5 anos, o que eu quero que essa padaria esteja entregando para a sociedade? O que eu quero ter outra padaria? Eu quero ter eu tenho uma filial numa padaria, eu quero que a minha padaria vire uma rede de padarias. Eu quero que a minha padaria seja a padaria referência no bairro em que eu estou alocado. Eu quero estabelecer a minha padaria em 5 anos, mas eu também quero abrir um restaurante associado à minha padaria. Então, assim, a visão vai ter a ver com o que você quer em relação ao crescimento do seu negócio, tá? E aí você estabelece ali mais ou menos até uns 5 anos. E aí, todo ano, você tem que olhar para essa visão. Então, se hoje você está estabelecendo que daqui a 5 anos você quer tornar a sua padaria uma rede de padarias, uma franquia de padarias, você vai ter que ver hoje o que eu preciso fazer para que daqui a 5 anos eu tenha a minha franquia de padarias. Eu preciso pensar no projeto. Então, vai ser a sua meta desse ano. Aí, passado esse ano, você cumpriu essa meta, no próximo ano, qual o próximo passo para você estar mais perto de ter uma franquia de padaria? E assim você vai fazendo. Daí, conforme você vai chegando perto dessa visão que você definiu, sei lá, quando você chegar aqui no 3º, 4º ano, você já tem que começar a avaliar. Estou bem perto de conseguir a minha franquia, já consegui, ou estou muito longe, e começar a ajustar essa visão, porque quanto mais o tempo vai passando, mais você vai atingindo essa visão de negócio, e aí você vai construindo outras visões de negócio, né? Não é uma coisa que você vai definir para 5 anos, depois chegou lá, acabou, tchau, você não tem mais visão para o seu negócio. É uma coisa cíclica. Não, é interessante, né, Raquel, que, assim, se você tem isso definido, qualquer tomada de decisão que você tenha que fazer, né, ao longo desses 5 anos, você sempre vai ter um parâmetro para dizer assim, tá, isso aqui me afasta ou me aproxima do que eu quero como visão? E aí vira um norte para você, né? Fica uma coisa clara, não fica um achismo, né? Então, é muito importante por conta disso. A gente sai daquele campo do meramente feeling, né? É claro, gente, de maneira nenhuma a gente pode ignorar o feeling que o dono de um negócio tem a respeito do seu próprio negócio. O dono do negócio, ele sabe os problemas, ele tem o feeling da onde é o principal problema e o feeling da onde a coisa é melhor. Mas você não pode tomar decisões, aí voltando, né? Gestão é tomada de decisão. E tomada de decisão a gente toma com base em dados e fatos, gente, concretos. Você não toma decisões com base em feeling, na sua grande maioria, né? Por padrão, você não toma decisões no seu negócio por feeling, nem na sua vida, né? É muito difícil você tomar uma decisão. Claro, né? Decisões importantes, não é essa decisão se eu vou tomar um sorvete ou não é isso que a gente está falando. É decisões importantes. Então, você não toma uma decisão importante na sua vida sem avaliar, sem pensar, sem pesquisar, sem conversar. Da mesma forma é no nosso negócio. Então, a visão ela vai te guiar para esses resultados. Quando você define aonde você quer chegar, você tem ali o seu resultado desejado e você tem que alinhar toda a sua ação e o seu discurso para chegar naquilo que você definiu. Então, uma coisa puxa a outra. E aí, a gente trouxe 3 exemplos também de visão de negócios de grandes empresas para dar uma ideia para vocês do que seriam essas visões. Então, por exemplo, a Unimed, a visão da Unimed é, em atenção à saúde, ser referência de sucesso para o cliente até 2024. Então, a visão ela já tem uma característica mais temporal, ela geralmente, porque como a gente mantém ali a visão, a gente sugere que você defina uma visão de negócio para até 5 anos, então é legal que você bote uma questão temporal. Até quando você quer que aquilo aconteça? Até quando você acha que é bom para o seu negócio e possível, porque também não adianta você botar que até o final do ano você quer ser referência de sucesso para o cliente se você acabou de entrar no mercado de saúde. Gente, né? Vamos com calma. Então, tem que ser uma coisa realista, factível. E a visão tem essa característica que você já consegue estabelecer metas claras relacionadas à sua visão. Então, essa é a visão da Unimed. A Volvo, que é uma empresa, se eu não me engano, de carros, a visão dela é ser o mais desejado e bem-sucedido fornecedor de soluções de transporte do mundo.
Aí aqui é legal porque a Volvo ela já traz uma visão um pouco mais subjetiva, ela traz uma visão que é mais difícil de você mensurar, porque ser o mais desejado e bem-sucedido fornecedor, o que é mais desejado, né? Então, como que você mede o que é mais desejado e o que é bem-sucedido? Então, uma das dicas que a gente tem para dar para vocês, né? A gente que é pequeno, é legal que a gente comece com visões que sejam bem fáceis de medir. Então, se você estabelece uma visão muito subjetiva, uma visão que você não consegue mensurar, que você não consegue quantificar, é difícil você saber se o que você está fazendo está te levando para essa visão de negócio. Então, evita uma visão assim muito subjetiva, porque isso vai te dificultar nesse momento. Espera amadurecer um pouco a respeito desses conceitos e de como isso funciona, esse processo de definir a visão, desdobrar em objetivos e daí desdobrar em metas, para aí sim você começar, talvez, a arriscar numa visão um pouco mais subjetiva. Deixa a subjetividade mais para a missão. Na visão, vamos ser um pouco mais pragmáticos, mais exatos, né? Vamos dizer assim. E a visão da Apple? A visão da Apple é produzir produtos de alta qualidade e fácil uso que incorporam alta tecnologia para o indivíduo, provando que a alta tecnologia não precisa ser intimidadora para aqueles que não são experts em comunicação. É incrível também, assim como a da Google, a da Apple também é outra que me deixa toda arrepiada, assim. É muito legal, porque eles, principalmente no final, né, eles querem provar que a alta tecnologia não precisa ser intimidadora para quem não é expert em computação. E aí, gente, eles fizeram isso, né? Eles pegaram e botaram um aparelho, um computador portátil na mão de todo mundo e provaram que qualquer um é capaz de mexer num celular sem precisar fazer um grande curso, sem precisar... Hoje em dia, meu pai tem celular, meu pai tem Instagram, então, assim, para quem conhece meu pai sabe o quanto isso é difícil, porque ele era totalmente avesso à tecnologia, dizia que não conseguia, dizia que os dedos dele eram muito grandes para os teclados do celular, e a gente ri um monte. Hoje em dia ele tem um celular, ele adora, porque é grande, né? Os celulares hoje em dia são maiores, e ele adora. E aí a Apple conseguiu, né? Ela atingiu a visão dela ali, e ela só vai melhorando, ela só vai reforçando isso. Vai chegar no momento do negócio também que a gente atinge a nossa visão, a gente supera a nossa visão, a gente vai colocando degraus em cima de degraus da nossa visão, e a gente vai chegar no momento que eu vou falar, bom, legal, era aqui que eu queria estar, então como é que eu permaneço aqui? Como é que eu me desenvolvo aqui? Como é que eu faço isso aqui ser melhor? Como é que eu me torno referência para que outros me sigam? É mais ou menos o caso da Apple, né? Ela não precisa mais de uma visão para se superar ou para alcançar ainda mais. Ela já tem uma visão mais de se estabelecer e ser referência para outros. Então, pode ser que você também queira seguir esse caminho. E aí, as perguntas poderosas para você definir a sua visão. Mary, talvez daqui a pouco volte, tá? Ela caiu, gente. Aqui no Insta, no Face, ela continua. A primeira pergunta para a gente definir a nossa visão, que a gente sugere para você, então anota aí, pega um papel e anota. O interessante, né, Raquel, é que... Diga, é porque o pessoal do Insta não está te vendo, mas vamos lá. Porque o que acontece? Você vê como ele direciona, né? Sim, a Mary está aqui comentando como a visão direciona a gente no nosso negócio. E aí, por exemplo, a gente tem... tá voltando. Tá. Peraí. O que acontece? Você vê que ele foca bem para o indivíduo, né? Ele não está fazendo um servidor, grande servidor para uma empresa, não. Ele está focando, direcionando efetivamente para a grande população, né? Sim, exato. Então, vou passar para a primeira pergunta da visão. A primeira pergunta para você definir a sua visão. Como você quer que a empresa esteja em 5 anos? Então, como a gente falou, né? Define uma visão
para daqui a 5 anos. Como é que você quer? Essa eu acabei adiantando um pouquinho. Como que você quer que a sua empresa esteja daqui a 5 anos? Que ela seja referência, que você seja uma franquia, que ela tenha uma linha de produtos próprios. Enfim, é o que você quer para o seu negócio. Você abriu o seu negócio, você definiu a razão de existir do seu negócio e agora é hora de você definir aonde você quer que esse negócio chegue, para que você possa estabelecer paulatinamente o que você precisa fazer passo a passo para esse negócio avançar. Oi, Ju, boa noite. Ju da Boy Story entrou. Ju. A segunda pergunta para você definir a sua visão é no que a sua empresa quer se tornar. Então, também são várias perguntas, gente, que a gente traz como sugestão para que você chegue num texto único para sua missão, num texto único para sua visão, tá? Então, como você quer que a sua empresa esteja daqui a 5 anos, no que a sua empresa quer se tornar. A terceira pergunta, como você quer que a empresa seja reconhecida pelos clientes? E aí é legal, né, a gente também pensar sobre o ponto de vista do cliente. É claro, eu tenho uma visão de negócio, eu sei o que eu quero para o meu negócio, eu sei aonde eu quero que o meu negócio chegue, o que ele se torne, mas como é que eu quero que os meus clientes reconheçam o meu negócio? Será que o que eu estou pensando converge com o que o meu cliente pensa? Se não converge, se não tem a ver, então eu tenho que largar para lá? Não, talvez você precise mudar o seu público-alvo, que aí é outra história, é assunto para outra live. Mas o fato é que se você tem uma visão de negócio em que seus clientes não têm nada a ver com aquilo, eles não querem aquilo, não vão te procurar, talvez você tenha que ou mudar a sua visão ou mudar os seus clientes. Então, te ajuda nisso também. E a última pergunta sobre a visão é: como a empresa quer se posicionar frente aos concorrentes? É legal a gente pensar, quando a gente fala em visão, a gente também olhar um pouco para os concorrentes. Porque é aquilo, eu quero que a minha empresa seja a melhor das melhores. Ou então, não, eu quero que a minha empresa seja melhor em atendimento que os meus concorrentes. Mas os meus produtos não precisam ser os melhores, eu quero ser referência em atendimento. Ou então eu quero que os meus produtos sejam os diferenciados, os mais diferenciados, ou sejam só de um determinado tipo específico. Então, olhar para os concorrentes também te ajuda a definir uma boa visão de negócio aí. E aí, como é que você atinge a sua visão de negócio, né, gente? Porque a gente falou aqui um pouquinho, né, que você tem a sua missão, aí você tem a sua visão. Eu adiantei, falei, você vai ter a sua visão, você vai definir objetivos estratégicos, metas, e aí é uma cascata, né? Então, pensa que você tem a sua visão de negócio que seja, por exemplo, ter uma franquia de padarias daqui a 5 anos. Aí você tem que desdobrar isso em objetivos. Um objetivo de ter uma padaria, o primeiro objetivo que eu pensaria, de cara assim, sem pensar muito, se eu quero ter uma franquia de padaria, seria criar um projeto para ter uma franquia de padarias, onde nesse projeto eu precisaria fazer todo o estudo sobre franquia, entender como se compõe uma franquia, como que se abre uma rede de franquias, quais são as legislações envolvidas, quem estaria interessado em abrir uma franquia de padaria, em comprar, né? Eu não sei se compra uma franquia ou se a pessoa é sócio da franquia, eu não sei muito bem como funciona a franquia. Mas eu pensaria que o meu primeiro objetivo, né, se daqui a 5 anos eu quero ter uma franquia de padaria, o meu primeiro objetivo seria fazer um projeto para estruturar a franquia de padarias. Aí eu estabeleci um objetivo. E aí um objetivo sem metas é mero sonho, né? Então, eu preciso estabelecer uma meta associada àquele projeto. Então, por exemplo, eu posso definir quais são as entregas desse projeto que eu quero que estejam finalizadas até o final do ano, por exemplo. Então, a meta ela vai te dar uma ação específica e vai te dar uma noção de tempo. Em quanto tempo você tem que fazer aquilo. E aí você já desceu da visão... É interessante, né? É interessante, né, Raquel? Quanto mais você desce, mais tangível vai ficando, né? É importante, a visão está mais lá alto nível, o objetivo está mais próximo ao que você quer e a meta está bem numérica mesmo. Exato. E legal você ter falado isso, né? Porque quando eu comecei a trabalhar e a gente falava
muito sobre visão e missão, desdobramento. Isso que eu estou te explicando aqui para vocês é o desdobramento da visão, gente. Você vem da visão e desdobra até, você pode desdobrar até o nível de tarefa, né? Eu não vou chegar nesse nível aqui porque não é necessário, mas a gente falou da visão, onde você estabelece um objetivo, depois você define uma meta, e aí você pode definir indicadores para acompanhar aquela meta. Então, se eu estou dizendo que eu vou fazer um projeto que vai me estruturar a implementação de uma franquia de padarias a final de 5 anos, qual é o indicador que eu preciso acompanhar mensalmente, pelo menos, do meu projeto, para que eu saiba que aquilo está caminhando a contento, para que eu saiba quando eu preciso intervir, para que eu saiba quando eu preciso ajustar o rumo. Então, é através dos indicadores que a gente vai fazer isso. Então, quais são os indicadores de projeto? Prazo é um indicador de projeto, prazo. O prazo do projeto, você vai precisar definir ali quais são os prazos das atividades para estruturar esse projeto. Não, e aí Diga. E aí é interessante, né, Raquel? Porque, por exemplo, quando você tem uma meta assim definida, você pode descer até a sua equipe, né? Exato, exatamente. No caso da franquia, se eu tivesse uma equipe de venda que tivesse que conseguir mais pessoas, né, para a compra da franquia, você poderia estipular claramente que a meta de cada vendedor fosse, sei lá, 10 mil para poder até atingir os 100 mil, né? Então, quer dizer, você coloca essa cascata até no nível de pessoa, se preciso for. Sim, exato. E aí isso vai se tornando mais tangível. E quando eu comecei... Tá um pouquinho de delay aqui no Instagram. Quando eu comecei a trabalhar com desdobramento de visão e metas e tal, eu tinha um pouco de dificuldade, né? Eu até brinco que eu sou do signo de Virgem, e o Virgem ele é muito detalhista, né? Eu sou muito detalhista, eu olho tudo muito na minúcia, eu pego tudo muito no detalhe, e para mim é difícil, de maneira natural, sem treinamento, ver o todo, né? Então, e a Mary é do signo de Peixes, que é o oposto complementar, né? E aí o Peixes é totalmente o contrário, ele vê o todo, né? Ele é mais abrangente, ele tem uma facilidade de ver as coisas de cima. E aí foi muito legal, que foi uma das coisas que eu aprendi com ela, e é uma coisa de exercício, né, gente? Então, assim, se você... É natural que quando a gente não é treinado e a gente não tem essa aptidão já vindo com a gente, de olhar as coisas de cima e ir descendo do maior para o menor, às vezes a gente só consegue ver aquilo que está na nossa frente, aquilo que é mais imediato. Então, é um exercício, vai treinando. Se é difícil para você pensar numa visão, e aí qual seria, meu Deus, eu defini minha visão, Raquel, mas eu não consigo definir qual é o meu objetivo associado a essa visão, o meu objetivo mais imediato. Então, faz ao contrário. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Mas, para efeito de você treinar e aprender a fazer isso, experimenta fazer, então, você sabe qual é a sua visão, qual é o primeiro passo que você vê que você precisa tomar para poder ir fazer o contrário, do menor para o maior. O ideal sempre é top-down, né? De cima para baixo. Mas se você acha muito difícil e não está conseguindo fazer, faz de baixo para cima, bottom-up, né? Que se fala, de baixo para cima, para você exercitar e aí você vai ajustando. Mas é uma coisa totalmente de exercício e de prática. Assim, não tem complexidade. É uma coisa que, se você tiver dificuldade um pouquinho no início, conforme você for exercitando isso, você vai melhorando. E vocês sabem, né, gente? Isso você vai fazer pelo menos uma vez por ano. A definição desses objetivos e dessas metas, o ideal é que você faça pelo menos uma vez por ano. A sua visão, você vai olhar para ela anualmente e vai ajustando ali pouquinhas coisas. Mas a definição de objetivos estratégicos e metas associadas a esses objetivos e os indicadores, você tem que definir isso pelo menos uma vez por ano, tá acompanhando isso aí mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, dependendo do que você vai fazer, para poder garantir que isso chegue onde você quer que chegue. E aí, vamos ver. Eu trouxe um exemplo de objetivo e meta. Então, por exemplo, eu acabei já falando, mas eu vou complementar aqui com o que estava no meu roteiro. Um exemplo de objetivo, né? Estabelecer a loja atual na cidade do Rio de Janeiro. É um objetivo de um determinado negócio. Pode ser, né? Qual seria a meta associada a esse objetivo? Ter um lucro líquido anual de, no mínimo, 100 mil reais. Então, por exemplo, essa pessoa, ela tem um objetivo ela abriu um negócio e agora o objetivo dela
é estabelecer o negócio, firmar, fazer o negócio ficar estável onde ela está. Então, ela entende que, para isso, se ela tiver um faturamento anual de, no mínimo, R$100.000, ela entende que ela vai estar estabelecida, ela vai estar estável, ela vai ter atingido o objetivo dela. Então, ela define que é ter um lucro líquido anual de, no mínimo, R$100.000. E aí, como é que ela controla se ela está tendo um lucro líquido de, no mínimo, R$100.000? Todo mês ela tem que controlar quanto ela lucrou líquido, não quanto ela faturou, quanto ela teve de lucro líquido. Então, ela foi, vendeu tudo que ela tinha que vender naquele mês, fechou o mês, ela vai, tudo que ela recebeu, menos tudo que ela gastou, todos os custos, aí o que sobrar vai ser o lucro. E aí ela vai, sei lá, no primeiro mês ela lucrou 10 mil, no outro mês ela lucrou 20 mil, no outro mês ela lucrou 5 mil, ela vai somar no final do ano e vai ter chegado a 100 mil no mínimo ou não. E aí, o que a gente faz no meio do caminho? Se eu cheguei ali, no primeiro mês eu lucrei 3 mil, no segundo mês eu lucrei 2 mil líquido. Eu quero um faturamento mensal, um faturamento líquido anual de 100 mil. Se eu estou numa faixa de 2, 3 mil, 5 mil, é muito baixo, você não vai atingir. Aí você tem que parar para pensar. Bom, será que eu defini o meu objetivo corretamente? Será que 100 mil era plausível? Então, para definir esse valor, essa meta, você também tem que conhecer um pouco sobre o seu negócio, sobre o que você está falando, para você também não definir algo muito fora da realidade. E aí, se você vê, depois de 3 meses, que o seu faturamento está sempre em 2 mil, 3 mil, talvez você tenha que perceber que 100 mil não vai rolar, então você abaixa a meta. Ou você, ao contrário, vou investir aqui em promoções para promover o negócio, não para baratear o produto. Eu vou divulgar, eu vou fazer parceria. Que ações você tem que fazer a mais para que o seu faturamento aumente e você consiga atingir a meta que você definiu. E aí, por último, gente, os valores, né? A gente tem visão, visão e os valores. O que são os valores de um negócio, gente? Os valores, eles são, como a própria palavra diz, né? São os valores que o meu negócio preza, que eu preciso praticar e eu tenho como norteadores do meu negócio. Então, se eu tenho como valor ética, é um valor imprescindível no meu negócio ter ética. Não adianta você, quando um cliente te dá um valor a mais, você dá um troco errado, você sabe que deu um troco a menos para ele, você deixar para lá. Isso é antiético. Então, você não está praticando seus próprios valores. Os valores servem na contratação de pessoas. Então, se eu tenho como valor a colaboração, eu tenho que buscar pessoas para minha equipe, para minha empresa, que tenham essa qualidade, essa característica forte. Eu tenho que deixar isso claro, que isso é importante, isso é praticado na minha organização. Não basta, né, que eu fale que colaboração, que ética, respeito, qualidade são valores do meu negócio, se eu não pratico e não faço aquilo valer. Então, os valores, eles servem para nortear as nossas ações, as pessoas com as quais a gente vai fazer as parcerias, se os nossos fornecedores estão alinhados aos valores que a gente definiu para a nossa empresa. Então, a gente tem uma aluna que ela vende produtos naturais, e aí, com essa coisa do álcool, se eu não me engano, foi o álcool em gel. Alguém estava querendo vender o álcool em gel e tinha petróleo no álcool em gel, e ela estava muito preocupada na composição do álcool em gel, porque aquilo está totalmente fora dos valores dela enquanto negócio. Não precisa nem me dizer que responsabilidade ambiental é um valor na empresa dela, porque o nome da empresa dela já diz que isso é um valor. Mesmo que ela não fale, fica muito claro até pelo nome do negócio que ela tem. Então, você vê, que bacana isso, entendeu? Então, ela simplesmente não comprou, enquanto ela não descobriu qual era a composição do álcool em gel desse fornecedor, ela não comprou, porque ela ia denegrir a imagem da empresa dela. Quer dizer, os clientes que compram com ela, com certeza prezam por produtos naturais. E aí, se eu prezo por produtos naturais, eu não posso vender um produto que tenha petróleo, porque está totalmente fora dos meus valores enquanto negócio. Então, pode parecer uma bobagem, pode parecer, isso é coisa, bobagem, esse pessoal fica falando essas coisas de missão, visão, valores, para que isso? Isso não precisa estar no site.
realmente, talvez isso não precise estar no site da sua empresa, mas precisa estar no seu dia a dia. A sua missão, a sua visão, os seus valores, elas têm que estar embutidos em tudo que você faz, mesmo que não esteja escrito no seu site para os seus clientes verem. Eu preciso saber que aquilo é aquilo sem você precisar me falar. Aí você está indo num caminho que você está definindo para você mesmo. Acho que é isso, né, Mary? Mary ainda é está isso no aí, tempo. Raquel. Eu já desisti do Instagram. Mas é Perdemos a isso Mary. aí. Esses 3 pontos é o que vão te nortear em todas as ações. Isso aí, gente. Por isso foi. Por isso. Por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.